horas e 30 minutos. 8 horas e 30 minutos. Silvestre já está aqui na linha aqui. Bom dia, Silvestre. Seja bem-vindo ao Programa Livre, amigo. Silvestre, antes de você dar a tua introdução aqui, a gente passou uma matéria aqui do deputado Lupion, lá do Paraná, assumindo a Frente Parlamentar da Agricultura. Pô, que tem de cara mais de 300 deputados. Ele já começou fazendo beicinho, contestando, inclusive conversou com o Arthur Lira, e os caras não estão muito satisfeitos com o posicionamento que o governo do Lula está começando com eles, não, né? E aí, o que você me tem a dizer? Olá, Santana. Olá, ouvintes, bom dia. Eu antecipei isso ontem e tenho dito sempre em entrevista aqui com cedo, até para outras emissoras, e comentado com colegas, pautas, enfim. O agronegócio não conseguiu ainda ter uma interlocução com o governo que vai assumir. E eles podem barrar essa PEC lá na Câmara, porque a bancada, o Lupion do Paraná, que vai assumir a frente parlamentar da agricultura a partir de fevereiro, é um dos líderes mais consistentes que tem dentro do agronegócio brasileiro. Um deputado, foi reeleito, é um bom articulador, um cara bem articulado, tem digamos assim, ele tem influência em todas as federações de agricultura dos estados, né? No caso aqui da FAEG, ele é amigo pessoal do Zé Mário. Então, assim, o governo vai ter uma dificuldade muito grande para dialogar com esse setor importante. Como o Lula sinalizou que vai industrializar o país e de uma certa forma, ele esnobou aí o agronegócio, e o Haddad, na entrevista de ontem, deixou claro que a ida do Mercadante para o BNDES é exatamente para financiar aí pequenas, médias empresas e o desenvolvimento industrial do país, ou seja, o agronegócio ficou de fora. E isso vai dar problema, porque trata-se do voto conservador e nunca é demais lembrar que tem 96% aí do eleitorado que não morde amores pelo PT e nem pelo Lula, nem pelos bolsonaristas extremados. É isso aí. Bom, então esse é o caminho que tem aí, que está sendo traçado em relação ao que o Lula vai enfrentar. O Lula está tendo muita dificuldade. Eu conversei com algumas pessoas ligadas aí ao núcleo de transição ontem e há uma preocupação. Ontem teve lá uma solenidade lá de encerramento com as equipes que participaram, e entre os comentários lá são duas coisas. Primeiro, que o PT está comendo pelas beiradas. O que o Lula havia proposto, que faria um governo de coalizão, não está acontecendo. E isso está deixando insatisfeito os aliados que acompanharam o Lula. Por exemplo, a Simone Tebet está tendo resistência, que foi uma aliada importante. E a Simone hoje é uma referência. A Simone hoje é uma referência muito forte. Se ela pender contra o lulopetismo, pode ter certeza de uma coisa, amigo, vai ter muita dificuldade. E essa negociação com o MDB está passando pela Simone Tebet, porque não adianta negociar com o Renan, né? Porque os aliados do Lula, que estavam anteriormente, são todos encalacrados na justiça. Então, o que iria, digamos assim, limpar essa aliança com o MDB seria a Simone Tebet. Eles estão esnobando ela. E, diante disso também, esnobando o agronegócio. O PT quer dar uma prioridade aí para a industrialização, que industrialização significa, deixa eu ouvir a palavrinha mágica, corrupção. Então, é exatamente isso que está preocupando aí o mercado, uma série de... Hoje eu não vi os jornais, mas imagino
que os editoriais dos jornais, os jornais já estão começando a dar estocada nesse governo Lula que mal começou. Tá, aí só me pergunta o seguinte: quando, há 4 anos atrás, o Bolsonaro anunciou o Guedes, tá? Não houve esse alarido, houve. Ninguém gritou. Não, porque o E o Guedes Guedes, é ligado ao mercado, né? sim, é o mercado. Só Aí o que que não o era o Haddad fez? agronegócio, e não era do agronegócio, tá certo? Pois é, mas o que o Haddad fez agora? Ele simplesmente pegou banqueiros que têm um histórico de ligações com o PT que desagou naquilo que vocês conhecem, todos os nossos ouvintes conhecem, que foi o afastamento e prisões, e devolvendo direito, devolvendo dinheiro surrupiado do contribuinte. Aliás, está um movimento aí na Suprema Corte dos advogados querendo que todos aqueles quase 8 bilhões que foram resgatados serem devolvidos corrigidos. Se isso acontecer, meu filho, esse país pega fogo. Pega fogo mesmo. Não tem jeito, não. Bom, agora vamos voltar aqui, já fizemos a nossa introdutória. O dever de casa. Fizemos a introdutória nacional. Vamos agora para o dever de casa. Você está elogiando o Fernando Peloso, que fez uma boa gestão em Canedo, por quê? Não, ele tem feito uma boa gestão no ponto de vista administrativo. É o mesmo problema do Fábio Mossoró e outros prefeitos aí. Você pega aí o Fábio Corrêa, que fez uma boa gestão, está fazendo uma boa gestão, mas não tem comunicação política. O que é a comunicação política? A comunicação política ela tem que ser uma estratégia montada junto com as ações do governo, seja municipal, estadual, federal. O que é isso? Vai inaugurar uma praça ou, sei lá, um centro de convivência lá da comunidade. Tudo bem, aí antecipa a publicidade institucional, mas, paralelamente, o discurso da comunicação política tem que ser o seguinte: olha, essa praça representou tanto, foi sacrifício, o prefeito fez várias viagens a Goiânia, a Brasília, tudo para viabilizar esse recurso, que a prefeitura não tem esse recurso. Isso é um esforço, porque é um compromisso que ele está resgatando com a comunidade quando ele se comprometeu na hora que ele estava buscando o voto, que a comunidade acreditou no que ele estava dizendo, ele está resgatando isso. Isso é comunicação política, não é institucional. Entendeu a diferença? Uhum. Não adianta falar, estou entregando isso aqui, recurso, gastou tanto. E aí? O cidadão olha comum e fala, fez nada mais do que a sua obrigação. Você foi eleito para isso. E, entendeu? Aí, daqui 2 anos, o cara vai disputar a reeleição ou vai ter que fazer o sucessor. Cadê a comunicação política dele? Não tem. Mas eu fiz obras, eu entreguei, o povo é ingrato. Não, o povo não é ingrato. Você não soube comunicar com o povo. Essa é a diferença entre comunicação institucional e comunicação política. Isso. Aí o Peloso está muito bem, beleza e tal. Enfrentou uma série de crises aí que caiu muita arrecadação por conta dos combustíveis, redução de ICMS, enfim. Os tributos caíram muito. E ele conseguiu se virar e resolver o problema da água, que é crônico em Senador Canedo, que a cidade cresceu muito. Era uma cidade dormitório, agora é uma cidade em crescimento, em vários condomínios e tudo. Aí o serviço de saneamento básico, água e esgoto, é da prefeitura, não é da Saneago. Isso requer investimentos vultosos. Ele está conseguindo resolver isso, a contendo, a expansão urbana, está criando um mecanismo, inaugurou recentemente com recursos da própria consórcio de ônibus que explora o eixo Anhanguera,
que vai até Senador Canedo, fez um belíssimo terminal lá, enfim. Então, mas aí você pergunta, quem é que está sabendo? Eu não sabia. Ficou sabendo aquelas pessoas que foram no dia da inauguração, que viram a propaganda 2 dias. E acabou. Aí, cadê o prefeito? Sumiu. Não, o prefeito está trabalhando. E a comunicação política é isso. É isso. Não adianta ficar postando nas redes sociais. Eu tive. Igual o Papo fez. Eu enfeitei a cidade, ficou linda e tal. Mas ele não disse que isso é o resgate da qualidade de vida. Ele está resgatando a qualidade de vida de Valparaíso para que as pessoas se sintam orgulho da cidade em que eles vivem, que é uma data cristã, aonde as pessoas têm comunhão, a prefeitura não poderia ficar distante disso, da população. Pronto, fez a comunicação política. Dizer que aí a oposição vem e diz assim, houve corrupção, gastou tanto com essa lâmpada, um absurdo as lâmpadas, faltou comunicação. Não é a comunicação institucional, repito, é a comunicação política, é muito mais importante que a institucional. Sigamos. Bom, antes de a gente voltar ali, me diz o seguinte, por que o Bruno Peixoto será o que quiser presidente ou líder do governo? Quem falou isso, Caiado? Não, foi o Will de Cambão. O Cambão, de repente, virou player político. A partir de uma nota, ele estava muito preocupado, ele nunca abriu a boca, falou que é candidato, nem nada. Aí eu, conversando com ele informalmente, falei, Cambão, mas está rolando aí que você está fazendo campanha. Eu falei, nunca abri minha boca, nunca pedi voto, nem nada, eu estou seguindo o que o governador recomendou, que só a partir de janeiro tocar nesse assunto, porque ele precisava aprovar o fundo de contribuição à infraestrutura e também reorganizar o orçamento, do qual eu sou relator. E é isso, eu peguei e dei a nota. Falei, o Cambão não é candidato, nunca abriu a boca, conversei com o prefeito e tal. Aí ele virou o player político. Uma simples nota. Não que eu seja bom, nem nada, é porque eu sempre estou no lugar, eu estou na hora certa, no lugar certo. Tu é o mestre da rapaziada aqui. Aí todo mundo acha que ele é candidato. Ele falou, olha, eu não sou candidato, se o governador tem que construir isso junto com o governador não quer ficar refém. O governador, eu tenho escrito isso, o governador não quer ficar refém mais de um presidente da Assembleia igual ele ficou do Lissau. E outra coisa, o Will de Cambão, para quem não sabe, comeu o pão que o diabo amassou aí com o Lissau presidente. Por quê? Porque o Lissau tem sociedade com o Diego Sorgato. O irmão do Lissau explora ônibus, aluga ambulância, enfim. Tem uma série de negócios, o pai do Diego Sorgato. E, em função disso, o Cambão foi tratado a pão e a água, recebeu só o que era regulamentarmente autorizado a um deputado na Assembleia. E as ações dele muitas foram barradas. Então, aí ele ficou calado, bom cabrito não berra, ele ficou calado. Só que agora o nome dele emergiu naturalmente. Eu disse e escrevi isso. Olha, o Will de Cambão só não vai estar na mesa diretora, não importa quem seja a vice-presidente, por exemplo, não importa quem seja o presidente, mas uma coisa eu te garanto, a vice-presidência vai estar com o Will de Cambão, se ele quiser, claro. Não que ele tenha mencionado ou tenha pelo menos insinuado alguma vez essa intenção, não. Simplesmente pelo fato da importância da região do qual o cara mais experiente, é o deputado mais experiente que tem na região dos 6 deputados, dos 5 deputados, porque o Toninho está fora, dos 5 deputados é o mais experiente. Então, obviamente, que isso canaliza ele, não é mesmo? Exato. Então, esse é o jogo político. E o Cambão está ali só assentando a paisagem. É aquele negócio, o cavalo passar arriado
e o governador falou, Cambão, esse cavalo aqui é seu, pode montar nele e ir embora. Ele faz, senão ele vai tocar a vidinha dele normal, não vai tirar sangue, não vai... Isso não vai... Eu tenho conversado muito com ele. Ele falou, olha, eu não sou candidato de mim. Eu não sou, nunca abri a boca, não, você nunca ouviu de mim, ninguém nunca ouviu falar que eu sou candidato. Eu acho que o Bruno está certo, ele tem que reivindicar, foi um bom líder, é leal ao governador, ele é mais do que. Só que eu estou seguindo, assim como alguns colegas deputados, estão seguindo o que o governador recomendou, que deixasse essa discussão para janeiro, depois que ele assumisse o segundo mandato. E eu estou seguindo isso à risca. É o que ele tem dito para todo mundo. E é o que está no jornal. Ok. Entendeu? É isso. Bom, sigamos. Compensação do ICMS. O que você é? Bom, os governadores e seus representantes se reuniram ontem em Brasília, às 10 horas, aí no Palácio do Buriti, para discutir aquela compensação, daquela loucura que eleitoreira que o Bolsonaro fez, reduzir a alíquota do ICMS de combustíveis e do setor de serviço, principalmente de comunicação, ou seja, energia, entre outras coisas, telefone, enfim. Houve uma perda, para vocês terem uma ideia, só Goiás perdeu mais de R$ 1 bilhão. E ficou todo mundo calado, né? Todo mundo quietinho. Aí, claro, você não briga com o presidente. Você não briga. E agora? Não dá para você brigar com um presidente, principalmente no caso do Caiado, que tinha uma série de convênios sendo tocados junto com o governo federal. E o Caiado também estava numa eleição. Então, tocou a coisa. Agora os governadores querem uma compensação. Essa vai ser uma das maiores encrencas que o Lula vai enfrentar aí. Com certeza. Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Ou o que eles estão propondo? Eles estão propondo que, no caso das dívidas, abater sobre a dívida. Mas aí aumenta o déficit de quem? Do governo federal. Da União. E aí? Amigo, tem muita coisa correndo debaixo da ponte aí que não vai ser fácil. O Lula sabe que não vai ser fácil. É diferente dos governos que quer dizer, receberam as coisas tudo arrumadinho. O Fernando Henrique deixou tudo ajeitadinho. Não, agora é diferente. O próprio Bolsonaro recebeu. O próprio Bolsonaro recebeu. Não recebeu bagunçado o Temer, não, pô. Entendeu? Não, mas tinha um déficit ainda de 110 bilhões que a Dilma tinha deixado que estava amortizando. O Temer fez a coisa certa. O Meirelles, aliás, deve tudo ao Meirelles. Pode falar tudo pro velhinho, mas o velhinho é competente. É bom, é competente. Ele que organizou tudo, ele deixou tudo. Ele entregou redondo pro Paulo Guedes. Ele entregou redondo pro Paulo Guedes, entendeu? É claro que nunca é 100%. Tá? Agora que o Paulo Guedes desarrumou tudo, tá. Tanto que ele tá perdido, que não tem dinheiro para nada, pô. Então, era o gênio da cocada preta. Entendeu? Os aposentados aí, como o velhinho aqui... Tá correndo risco. Mas arrumou aí, parece que o TCU autorizou aí abrir um buraco aí de acho que quase 3 bilhões para poder pagar os aposentados, senão ninguém recebe em janeiro. É mole, cara. Aí que negócio, a cagada do Paulo Guedes respinga em cima do Lula. Aí o governo isso, o governo aquilo, não sei o quê. Entendeu? Bom, de qualquer maneira vai ser difícil. Esse governo realmente não será igual aos outros, mas temos uma coisa melhor, né? Temos o legado do Lissauer. Aí sim, o que tem o legado do Lissauer? O Lissauer não foi... claro que ele teve muita dificuldade, foi bem. Foi o diabo que ele enfrentou tempestades, piratas, combates em alto mar. Aí, quando estava chegando na praia, o navio afundou, foi nadando,
para chegar na praia, morreu. Ou seja, mas ele vai deixar um legado muito grande. A construção da sede, a entrega da construção da sede, claro, está inacabado, está caindo lá os rebocos, enfim. Por que você disse que ele morreu? Infiltração, hein? Por que você disse que ele morreu? Que ele nadou e morreu? Por quê? Porque politicamente ele ficou... ele tinha tudo para ser eleito com o pé nas costas, deputado federal. Ele não quis. Inventou de não, desistir. Bom, desistiu. Aí, de repente, o Meirelles desiste. Não, eu sou candidato ao Senado. Aí, o Vilmar Rocha, que é o presidente do partido, do PSD, falou, tudo bem, vamos lá. E quem disse que o Lissau viu que o buraco é mais embaixo. Era a Vera mesmo? Aí o Fogo Amigo começou a desconstruí-lo e foi dentro do governo do Ronaldo Caiado. Resultado, o Ronaldo Caiado não... Ele queria que Ronaldo Caiado, porque na cabeça dele, ele ajudou muito o Ronaldo Caiado, e de fato ajudou a aprovar reformas polêmicas, o RF, regime de recuperação fiscal, progressão de funcionário público, enfim. Ele ajudou. Ele queria que o Ronaldo Caiado colocasse a mão na cabeça dele e abençoasse a candidatura dele. Eu escrevi isso na época. Eu falei, o Caiado não é doido, ele não vai fazer isso, ele é candidato à reeleição. Aí ele vai brigar, por conta de ele vai brigar com 3 candidatos ao Senado dentro da base dele, que era o delegado Valdir, do União Brasil, do partido, o Alexandre Baldi, que é aliado, o Calil também, na época, era candidato, e qual que é o outro? O Luiz do Carmo disputando a reeleição, tudo aliado. Ele é sem contar o do republicano também, que queria, e estava vindo. O João Campos. Aí, tanto é que o João Campos saiu, dividiu o partido, virou toda aquela encrenca, que a gente vai abordar isso lá na frente. Uma outra oportunidade. Mas o resultado foi o seguinte: o Lissau, que chegou no último momento, queria sentar na janela, aí não deu. Aí o povo falou, não, a janela eu cheguei primeiro, estou nela. Você vai para o corredor. E ficou no corredor, aí ele viu que não viabilizava, desistiu. Desceu do ônibus. Aí deu umas declarações malucas, cochilou lá, deixou sair uma CPI na Comissão de Constituição e Justiça do Caiado. O Caiado teve que fazer um esforço tremendo para poder abordar isso. Aí o Lissau entornou o caldo e morreu na praia. Mas, enquanto isso, o que é o poder? O legado dele, o maior legado dele, a imposição. Não é entregar a sede da Assembleia. Porque aquilo ali ainda vai dar muito problema ainda lá na frente. Mas, enfim, não quero falar sobre isso. O maior legado dele foi ter conseguido aprovar as emendas impositivas dos 41 deputados. Todos os municípios são beneficiários dessas emendas. Então, esse, ao meu ver, é o maior legado do Lissau, que beneficia os 246 municípios. A sede da Assembleia é lá, vai ficar lá, é para deputado da vez, foi eleito, reeleito. Mas ter aprovado a lei das emendas impositivas para os deputados e principalmente para os municípios é a coisa mais importante que ocorreu. Então, ao meu ver, esse é o maior legado dele. Beleza. Bom, e agora que para finalizarmos, o que é o Podemos 2.0? Pois é, uma encrenca, né? A fusão do Podemos com o PSC, que ambos caíram da cláusula de barreira, ou seja, para ter acesso ao fundo partidário, financiamento de campanha, eles teriam que, individualmente, nenhum teria chance. E ia morrer. O PSC só tinha o Glauchinho, deputado federal. O Podemos não fez ninguém, mas tem uma boa estrutura. Resultado.
Porque o Podemos tinha o Zé Nelto. O Zé Nelto saiu do partido e foi para o MDB, foi reeleito, mas os prefeitos ligados a ele, tipo a Vanusa, lá de Porongatu, o Doutor Lucas, aí de Águas Lindas, são prefeitos que estão no Podemos e ligados ao Zé Nelto. Entre outros, muitos prefeitos. Resultado, a fusão dos dois partidos, do PSC e o Podemos, aí lá acertaram e tal, beleza. E como o Podemos tinha o PSC tinha o Glaucinho como deputado federal e o Podemos ninguém, aí deixou num consenso, a presidência ficou com o Eurípides do Carmo, irmão do Luiz do Carmo, senador que está deixando agora. Só que o Luiz do Carmo é um sujeito que não usa nem computador, é tão assim, ele é tão desconectado do mundo virtual, das coisas, e está mais preocupado, segundo as fontes que me passaram, ele está mais preocupado em manter o cargo dele, lá junto ao Caiado, uma diretoria, ele tem uma diretoria, parece na presidência lá da Codeg, não, é que faz financiamento, é um negócio muito que atende aí pequenos, micro, pequenos e até médios empreendedores. É muito importante essa diretoria lá. E ele é presidente dessa instituição do Estado. Ele está lá, ele teve que fazer uma ginástica terrível, porque tinha um contencioso, ele é ex-prefeito de Bela Vista, tinha lá umas pendengues, lá é tipo o Banco Central, sabe? Tem que ser aprovado pelo Banco Central. A Michelle mexeu uns pauzinhos lá, via Luiz do Carmo, que é senador, ligado a Michelle Bolsonaro. Aí o cara estava lá na fila de avaliação, aí passaram ele na frente, enfim, e aprovou ele. O CPF dele foi aprovado. Foi aprovado, mas aí teve um problema. Só que o pessoal do Podemos não está satisfeito com ele. Porque acha que ele está mais preocupado em manter cargo dele e as coisas do que propriamente com a reestruturação do partido. E vamos ver o que vai dar isso lá na frente. Eu estou apostando que ele não fica na presidência. É possível. E aí, para finalizar, ele não vai ganhar o selo diamante? O selo diamante é de Vinópolis. O município. É interessante isso porque mostra que tem prefeito realmente preocupado com o dinheiro do contribuinte, né? É mais aí uma premiação do município, é um município pequeno, né? Mas acaba sendo uma referência para os demais municípios como tratar como diria antigamente, a coisa pública. É isso. Onde é que fica Davinópolis? É perto de quê? Qual a referência de Davinópolis? Rapaz. Deu um branco, né? É um município pequeno, é tipo assim, Anhanguera, que tem. Tá, mas ele é perto da onde? Não. Hã? O município maior perto dele, ele é próximo da onde? É norte, nordeste, sudeste? Sul? De onde que é esse Davinópolis? Não, me parece que é nordeste. Nordeste goiano? Me parece que é isso. Mas eu vou. Amanhã eu trago a resposta para meus ouvintes. Não, tudo tranquilo. Meu amigo, bateu, tá na hora. Um abraço, até amanhã. O padre Mossoró nem se dignou a responder pelo áudio. Ele está ocupado, ele está inaugurando coisas. Pois é, ele nem se dignou a falar. Sei que eu te falo. O cara não tem comunicação política. Não adianta, ele pode inaugurar muita coisa aí. Vai continuar batendo nele. Ele não tem contraponto político. Os aliados dele são aliados de ocasião. Ele não tem um grupo consistente, orgânico. Porque esses caras, a hora que perder a caneta aí, a tinta da caneta, como diria o Bolsonaro, acabou o poder dele. Então, ele para ter um grupo consistente, ele vai ter que mudar essa forma de comunicar. Então, é isso. Não adianta ele
ir lá no Janela, gastar dinheiro com os caras lá em Brasília que não tem nenhuma influência, nenhuma influência. O Fábio erra muito achar que Brasília é Goiás. Brasília não é Goiás. Distrito Federal não é Goiás, é Distrito Federal. Goiás é Valparaíso, Lusiânia, Novo Gama, Cidade Ocidental, etc, etc. Aí é Goiás. Então ele tem que falar para esse pessoal, porque o pessoal de Brasília está se lixando para ele. Aí ele vai na TV, que é de Brasília, ele pega blogueiro, que é de Brasília, que não tem nenhuma influência na região. Mas quem... eu estou pregando no deserto. Vamos ver, né? Eu costumo dizer o seguinte: os políticos passam e os jornalistas ficam. É isso. Tá venenoso mesmo. Um abraço, até amanhã. Até amanhã. Tchau, Fui. tchau. Eita.